Bom dia, bom dia. Salve, galera. Mais uma vez aqui presente com vocês, né? Bom, o James já adiantou, né? O nosso assunto aqui que a gente vai falar é sobre república, tá bom? A gente vai tentar posicionar vocês aí no tempo, no espaço a respeito desse assunto, tudo bem? E a gente vai colocar aquelas orientações que são relevantes, né? Toda aula a gente coloca, o direcionamento, tu vai saber o que tu está estudando, por que tu está estudando e como tu vai estudar. Isso também é importante, tudo bem? Então vamos começar. Primeiro ponto aí, importante que a gente tem que ressaltar, é que quando a gente fala, né, o termo república, a gente está estabelecendo uma ideia, tá? Só que com um ponto importante. Essa ideia, ela não está restrita apenas ao Brasil, tá? Fazer um comentário aqui que geralmente eu faço com os alunos. O Brasil, ele é um reflexo, né? O que acontece no Brasil é um reflexo do que acontece no mundo. Ou seja, alguns movimentos ocorrem ao redor do mundo, em alguns países ditos desenvolvidos e tudo mais, e vai ter um processo aqui no Brasil. Um processo similar, né? Mas com as características próprias, ok? Aí tu pergunta, Alaci, quando é que acontece, né, essa transição para o Brasil República? Final do século XIX, tudo bem? Final do século XIX, início do século XX, ok? Esse é o ponto principal, a questão do tempo, né, inicialmente nessa introdução. Alaci, e o espaço? Como é que a gente observa o Brasil nesse período? Bom, durante toda a história do Brasil, tu tem que entender que as questões políticas e sociais, elas vão estar sempre, né, como carro-chefe das mudanças do Brasil, ok? Então não vai ser um local específico, é todo o território que vai estar sofrendo essas alterações, tudo bem? Então a gente vai começar a partir de agora, tá? A gente pode já começar a jogar para a tela, aí, vai aparecer lá para vocês. Tá? Brasil República. Vamos ao primeiro ponto aqui, vai aparecendo aí para vocês. As informações que são relevantes também sobre a tua matriz. Opa. Primeiro ponto, competência diária. Compreende a produção e o papel histórico das instituições sociais. Um ponto importante já para chamar a tua atenção aí. Por que as instituições sociais elas são relevantes? Vamos observar primeiramente a transição. Você sai de um regime monárquico, tá? Final do governo de Dom Pedro II, e essa transição ela vai se dar a partir de um golpe militar, ok? Quando você sai, quando você finaliza o regime monárquico no Brasil, é através de um golpe militar. Então a gente tem as instituições militares aí como instituições sociais. Elas alteram o padrão político, social, econômico e assim por diante. Então, a gente já começa a observar por aí. Então, o papel histórico das instituições sociais, das instituições políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Ok? Isso é a tua competência. Agora, bora para as habilidades, né? Que é isso aí que vai te direcionar a marcar lá na tua prova, a tua alternativa. Identificar registros de práticas de grupos sociais, ou seja, o que esses grupos faziam, como eles faziam, por que eles faziam. Tá? Analisar o papel da justiça como instituição, ou seja, ela vai ser uma espécie de mediadora dentro dos conflitos que vão estar ocorrendo. Tá? Analisar a atuação dos movimentos sociais. Aí tu fica na dúvida, Alaci, esses movimentos sociais, eles vão ser só os militares, né? Só os movimentos das elites? Não. Movimentos sociais como um todo, de todas as classes, de todas as camadas sociais. Tudo bem? E esses movimentos, né, os que contribuíram para mudanças ou rupturas. Isso é um termo muito usado na prova do Enem. Só pedir para voltar aqui para mim rapidinho, numa observação. Dentro do estudo da história, a gente usa dois termos, né, para questões de continuidade ou pausa de alguma coisa. A gente fala
a questão da ruptura, quando você tem um movimento e ele é quebrado, tudo bem? E você tem as permanências, aquilo que não muda, tá? É óbvio. Só que dentro do Enem, quando se fala de questões sociais, citou alguma questão social, ele vai direcionar para uma ideia de ruptura. Ou seja, aquele padrão que tem uma quebra, aquele padrão que não tem sequência, que não tem continuidade. Então, esse termo é um dos termos ou ideias mais utilizado dentro das questões de humanidades. Falou de rupturas, você vai ter que entender quais processos foram interrompidos. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, isso é muito importante. Por favor, pode voltar para a tela. Tá? Habilidade 14, comparar diferentes pontos de vista, isso é importante. Ele não vai querer saber de você quem está certo e quem está errado. Ele quer que você analise o texto, analise uma imagem e responda a alternativa de acordo com aquilo que está sendo pedido. Tá? E por último, habilidade 15, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Ou seja, ele vai te pedir só nessa habilidade 15 quase tudo que a gente já tinha falado nas outras habilidades. Perfeito? Essa introdução ela é sempre muito importante, eu acho válido comentar com vocês para direcionar. Agora vamos iniciar valendo. Começando. Primeira ideia. Você pode ver na sua prova, basicamente com esses nomes que estão aí. Você pode ouvir falar de república oligárquica, você pode ouvir falar de primeira república, ou você pode ouvir falar república velha. Tudo bem? Esses três termos, eles podem aparecer para ti e vão tentar caracterizar, né, o mesmo período aqui do Brasil. Final do século XIX, final do governo de Dom Pedro II e início da República. Perfeito? Adiantando, vamos lá. Eu vou passar logo todos aqui. E aí a gente só vai... Vamos lá. Introdução. Período anterior foi o segundo reinado, governo de Dom Pedro II. República se inicia no dia 15 de novembro, temos um feriado para isso, né? A maioria das pessoas entende que tem um feriado, mas não consegue se recordar do motivo, o que foi isso daí. Perfeito? Os primeiros presidentes vão ser presidentes militares, no caso, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Aí tu pergunta, Alaci, por que ao final do segundo reinado, governo de Dom Pedro II, se instaurou uma república militar? Bem, no final do governo do Dom Pedro II, você tinha aqui no Brasil uma série de tensões, né? Crises políticas, crises econômicas, ou seja, a ideia de se instaurar uma república militar, ela parte de uma ideia de que você precisa de ordem, perfeito? Você precisa instaurar ordem. E na cabeça dos políticos, das lideranças e das elites daquele período, nada melhor do que uma república militar. Para que você fizesse uma transição de governo, ou seja, de monarquia para a república, pela ordem militar. E aí, claro, você ia conceder certos direitos, né, certas autoridades a esses governantes militares. Tudo bem? Outro ponto importante, a partir do início dessa nova forma de governo, você vai ter a primeira Constituição republicana. Vamos lá. Por favor, coloca aqui para mim. Observa aí, gente. Quando a gente fala de Brasil, tá? Quando a gente fala de Brasil, a gente observa que existiram várias constituições. Perfeito? Várias constituições. Só que tem um ponto muito importante para você entender, que são os períodos históricos do Brasil. Vou explicar como que funciona isso. A gente está falando nesse momento agora de um período republicano. Então, se você cria uma Constituição, essa Constituição automaticamente é uma Constituição republicana. Tudo bem? Alaci, agora a gente tem a Constituição de 88.
A gente tem uma república. Exato. A nossa Constituição é uma Constituição republicana, de caráter também federalista. Se você olhar a Constituição, você tem todos esses termos, e esses termos significam alguma coisa. Outro ponto, se você pegar a primeira Constituição do Brasil, observa, a primeira do Brasil, no governo de Dom Pedro I, no ano de 1824, essa Constituição foi uma Constituição monárquica. Aí tu diz, Alaci, tu está me confundindo. Calma lá. Quando a gente fala de Dom Pedro I, a gente está em uma monarquia. Então, a gente tem uma Constituição monárquica. A gente saiu de monarquia e foi para a república. Então, nós temos uma Constituição republicana. Observe o ponto. Essa Constituição que a gente está falando aqui e agora, ela foi a segunda do Brasil. Porém, ela foi a primeira republicana. Isso daí é basicamente um ponto que a banca que elabora a prova do Enem gosta de brincar com a tua cabeça. Ele vai tentar colocar isso de uma forma para te confundir. Então eu recomendo a vocês, oriento a vocês, que vocês possam pegar e estudar as constituições do Brasil. Claro que tu não vai ler toda, não tem necessidade. Tu só vai estudar o ano que foi promulgada, o regime governamental que estava vigorando e assim por diante. Tudo bem? Isso é uma dica importante, é um divisor de águas no teu entendimento. Perfeito? Pode voltar para a tela, por favor? Essa Constituição republicana, ela estabelecia 3 poderes. Aí tu vai e pergunta assim, Alaci, se era um governo militar e existiam 3 poderes, então era a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Claro que não. Para com a tua loucura, né? Isso daqui a gente está falando de poder executivo, legislativo e judiciário, que ela teve, né, as suas origens lá com Montesquieu, né, bem antes desse período que a gente está falando aqui, mas continuou se propagando a ideia. Você passa a ter uma divisão entre poderes, para que esses poderes possam se fiscalizar, perfeito? E aí vamos fazer um parêntese bem rápido aqui. Mais uma vez eu digo, não se trata de debate político ou coisa do tipo, mas você pode observar ou entender a história a partir da sua realidade. Bote aqui para mim, por favor. Recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos, né, várias situações onde o poder executivo, na figura do presidente, o legislativo, na figura da Câmara e do Senado, né, o Congresso Nacional, e o judiciário tiveram alguns embrólios, ou seja, desentendimentos. E aí um tinha papel de fiscalizar o outro passa a ter certa autoridade em determinadas situações e assim por diante. O ponto é, para você entender a ideia dos 3 poderes, você precisa observar situações como essa que a gente viveu aqui no Brasil. Claro, reforço que aqui o debate não é político. A ideia é apresentar para vocês um padrão real, ou seja, aquilo que está acontecendo. E o ponto importante é que quando se fala desse período, também aconteceu a mesma coisa. Tudo bem? Então, essa ideia de 3 poderes, ela reforça a ideia de que os 3 poderes, né, possam se fiscalizar, eles possam se cobrar em determinadas situações e assim por diante. Perfeito? Pode voltar para a tela, por favor? Aí observa, dentro dessa Constituição, a gente tem aí, além dos 3 poderes, né, a ideia do presidencialismo. Alaci, o que é o presidencialismo? Isso daí tu tem que anotar. Pega a tua caneta, coloca no papel. O presidencialismo é a forma de governo. Não esquece isso, tudo bem? Você vai ter uma pessoa que vai dirigir o país. Essa pessoa vai concentrar certos poderes, claro, não todos, né? Mas ela vai concentrar certos poderes e ela vai ser como se fosse uma bússola naquele intuito, né, de colocar o país nos trilhos. Você vai ter agora o sistema eleitoral, que no caso é o voto. Como que a gente elege o presidente? É a partir do voto. Então, reforço, o presidencialismo é a forma de governo. O voto
é o sistema eleitoral, como você elege o presidente. Isso também a banca gosta de brincar com a tua cabeça na hora da prova em uma questão. Por último, né, desses pontos aí mais importantes, é estabelecido o chamado Estado laico, que significa que a partir de agora você tem uma separação entre as diretrizes políticas e religiosas. Reforço, o Estado laico ele é uma separação das diretrizes política e religiosa. Se antes disso, o que predominava? Predominava, né, a ideologia ou certos padrões da Igreja Católica, perfeito? Só que, com toda uma ideologia nova que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos e tudo mais, você passa a estabelecer no Brasil uma certa liberdade religiosa. Tá? E aí, para você atender, né, as necessidades de todo o povo, você estabelece o Estado laico. Tudo bem? Tem um ponto importante nisso daí também, por quê? Porque a Igreja Católica, ela sempre teve muito poder, tudo bem? E dentro desse poder, ela buscava interferir nas questões políticas, nas questões sociais, nas questões econômicas e assim por diante. A partir do momento que os militares percebem essa força da Igreja Católica, eles começam a entender que é hora de se separar, perfeito? E aí você estabelece também o Estado laico por essa outra característica, diminuir o poder, a interferência da Igreja Católica nas questões políticas, perfeito? Vou passar, depois você volta, depois você anota com calma. Por enquanto vai observando, né? E fazendo algumas observações aí. Imagem, sempre é bom trabalhar com imagem, né? Observa bem essa daí. O que vocês veem? A gente vê imagem nelas. Perfeito. Agora tente caracterizar aí, tente observar representatividade nessa imagem. Se você puder olhar mais perto da tela, você vai observar a primeira mulher ao lado esquerdo está amamentando. Tudo bem? Essa mulher amamentando, ela representa como se fosse a pátria, né? Oferecendo o que ela tem de melhor para o povo, que seriam as suas leis, seriam as suas regras, as suas diretrizes políticas. Atrás dela temos uma mulher costurando, perfeito? Temos uma mulher costurando uma estrela, tá? Isso significa alguma coisa? Ela significa. Significa a ideia de federalização do Brasil. O que é federalização? Bom, nós temos aqui o estado do Pará, nós temos o estado do Maranhão, nós temos o estado do Amapá e assim por diante. Esses territórios são unidades federativas. Todas as unidades federativas criam um país. Quando ela está ali costurando as estrelas, né, significa que ela está criando laços para que todos os estados possam formar o Brasil. Perfeito? Ao fundo, lá no cantinho, uma mulher com uma espécie de touca, alguma coisa assim, ela está meio intocada, meio escondida. Isso significa alguma coisa? Significa. Significa que ainda assim, que você esteja na sombra, você não seja totalmente honesto, você não seja uma pessoa do bem, você ainda assim pode estar dentro do processo de criação do Brasil. Ou seja, resumindo, todas as pessoas dessa imagem têm uma representatividade. Todas, perfeito? Mas eu imagino que algo deve ter chamado a tua atenção. Por que só tem um homem sentado? Por que não tem outros homens participando? Bom, os homens, eles estariam inseridos no processo político, né? Naquela questão de ação, prática, fora de casa e tudo mais. Claro que isso aí pode denotar, né, caracterizar uma ideia machista, aí vai da opinião de cada um. Mas a gente entende que as mulheres tinham esse papel também de representatividade dentro da construção do Brasil. Só para finalizar a análise da imagem, quando você olha para o único homem que tem, você percebe que ele já é idoso. O que isso significa? Significa que ele já está meio fora de combate, aquela coisa, né? E aí já não está mais apto à ação.
Então ele pode ficar em casa, talvez orientando ou direcionando o trabalho das mulheres. Dava para fazer uma aula só dessa imagem, mas não é o caso hoje. Perfeito? Adiante. Opa. Dando sequência na República Oligárquica, né? Surge aí a chamada política do café com leite. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa política do café com leite, né? Mas, Alaci, como que chegou a esse ponto, né? Por que cambou para essa realidade aí? Não eram governantes militares? Por que eles abriram mão? Bem, a proposta inicial era fazer com que esses militares estabelecessem a ordem. A partir do momento que a ordem fosse instaurada, as crises diminuíssem, você estabeleceria governantes, presidentes civis. Perfeito? E aí foi quando começou a se desenvolver essa política do café com leite. Basicamente, essa política concentrava poder entre dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Perfeito? Então, na política do café com leite, você vai ter, a partir de agora, governos civis, ou seja, não tem mais governos militares. Tudo bem? Os agricultores, no caso, eles representavam, né, os produtores de café, e eram paulistas. Os pecuaristas, eles tinham a produção, né, ou a criação de gado, melhor dizendo, e eram mineiros. Aí tu diz assim, mas assim, os outros estados aceitavam isso numa boa? Claro que não, né? Olha a imagem aí. Quando você vê essas pessoas tentando subir nessa pequena montanha, você tem a representação dos outros estados, tentando chegar ao presidencialismo, né? Tentando ocupar o cargo de presidente. Só que quem está lá em cima? Paulistas e mineiros, ou seja, apenas 2 coronéis para ocupar a cadeira de presidente. Perfeito? Essa imagem representa justamente isso. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Aí, a partir de agora, né, você vai ter uma alternância dentro desse processo. Numa eleição você tem paulistas, numa outra eleição você tem mineiros. Observa um ponto importante aí. Quando você tem, né, essa alternância, para ela se estabelecer de fato, você precisa criar mecanismos para que se estabeleça essa regra, né? Essa alternância entre paulistas e mineiros. Mas, Alaci, como que vai ser criada, ou como vão ser criadas essas regras? A partir das instituições de justiça, né? Aqueles órgãos que vão estar ligados ao legislativo e ao judiciário. São esses 2 órgãos que vão estabelecer, digamos, o poder do executivo. Lembra que eu te falei ainda há pouco dos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. O executivo você tem ali de cargos majoritários, presidente, governador, prefeito e assim por diante. Imagino que você saiba disso. Só que quem consolidava o poder do executivo era justamente o judiciário e o legislativo. Eles criavam mecanismos para que o poder executivo se perpetuasse no poder. Aí tu vem com outra pergunta, mas Alaci, por que São Paulo e Minas Gerais? Porque nessa época, a produção de café em São Paulo e a criação de gado em Minas Gerais era o que mais gerava dinheiro e riqueza para o Brasil. Ou seja, como eles têm a possibilidade de arrecadar mais recursos, fica mais fácil para eles manipularem tanto o judiciário quanto o legislativo. Perfeito? Espero que tenha ficado claro isso daí. Né? Agora volta para a tela novamente. Perfeito? Vamos adiante. República Oligárquica. Né? Outras nomenclaturas e outras ideias que surgem no período. Tudo bem? Ó, o poder político, né, aí nesse período, ele vai se dar basicamente entre os 2 principais núcleos, né, que eu falei ainda há pouco. São Paulo, e aí você vai ter o Partido Republicano Paulista, o PRP, e você vai ter o Partido Republicano Mineiro, o PRM.
Perfeito? E aí, como eu falei ainda há pouco, eles buscavam se consolidar no poder. Tudo bem? Aí tu diz assim, mas Alaci, eles só tinham a possibilidade de manipular o legislativo e o judiciário? Claro que não. Lembra que eu te falei também que eles arrecadam muitos recursos. O Brasil, nesse período, é o maior produtor e exportador de café. Tudo bem? E está entrando no circuito de maior exportador de carne bovina também, nesse período, tá? Não pensem que é de hoje essa potência do Brasil, ela já é histórica, já tem um tempo, perfeito? Então, não vai ser apenas pela interferência do legislativo e do judiciário, você precisa criar outros mecanismos para poder se consolidar no poder. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esses políticos paulistas e mineiros vão criar outras formas. A primeira delas que a gente cita aí é o chamado voto de cabresto. Olha assim como é que funciona essa ideia do voto de cabresto. Bom, você vai ter um determinado local, uma região. Imagina, por exemplo, no interior do Ceará, por exemplo. E lá você tem um grande fazendeiro, e esse grande fazendeiro ele quer se estabelecer como liderança política. Então, o que ele faz? Ele contrata algumas pessoas para que vá até a casa de pessoas mais pobres e force a pessoa a votar naquele coronel, naquele fazendeiro. E aí, quem vai garantir esse voto? Justamente os, vamos colocar assim, os capangas, né? As pessoas contratadas para levar aquele pequeno produtor para votar. Outro ponto. Quando você leva essa pessoa para votar, você vai ter que verificar de fato aquele voto. E aí você cria a comissão verificadora. Essa comissão verificadora sempre era ligada ao grande fazendeiro, aquele cidadão que tinha maior poder na região. Perfeito? Agora, expande essa ideia. Pensa que ele não vai levar só um produtor rural, ele vai levar a família dele. Ele vai levar o outro produtor rural e a família dele também. Quando você tem várias pessoas ou várias famílias, você estabelece a ideia do curral eleitoral. E observa que dentro da imagem a gente tem uma sequência de tudo isso. Na imagem de cima, mais uma vez, você tem os produtores de café e os pecuaristas, né, montados em 2 burricos. Quando você olha uma charge dessa, você tem que analisar tudo, perfeito? Olha, se esses burricos aí, eles representam alguma coisa, sim, basicamente o povo que era explorado. Tá? O burrico, ele representa o povo, perfeito? E na imagem de baixo, você já tem o burrico sendo levado como povo, né? Você tem um capanga ou até um grande fazendeiro levando ele através do cabresto. E atrás da urna, você tem quem? A comissão verificadora. Perfeito? Gente, charge é um ponto muito importante também na tua prova, tá? Se possível, sempre dá uma analisada, procura na internet, sempre tem essas imagens aí, perfeito? Espero que tenha ficado claro aí esse ponto sobre o poder político, as lideranças e tudo mais, as ideias que se estabelecem, perfeito? Qualquer dúvida, pode mandar. Vamos lá. A ideia do coronelismo se estabelece também, né, dentro do que a gente falou ainda há pouco. Eu fiz questão de trazer um texto para que a gente também não fique preso só às imagens. É sempre bom você também treinar leituras, interpretar alguma coisa, perfeito? Então, observa. Isso aí foi uma definição, tá, do historiador Antônio Carlos do Amaral Azevedo, e está publicado no Dicionário de Nomes e Termos e Conceitos Históricos. Perfeito? Então, vamos lá. O coronelismo, ele define, né, o Antônio Carlos define, como uma forma de domínio político exercido no meio rural brasileiro, mas também em áreas urbanas. O termo originou-se do título de coronel dado, nos meados do século XIX, a pessoas influentes que exerciam esse posto na Guarda Nacional. Olha a informação que tu tem aí. É como eu costumo dizer, põe aqui na câmera, por favor. É como eu costumo dizer para alguns alunos aí, né, conforme a gente vai dando aula. Na história,
nada é por acaso, perfeito? A gente pode não acertar tudo, beleza, mas a gente vai tentar encontrar uma explicação, alguma coisa que ligue, né, as ideias e possa criar um conceito, perfeito? Esse é o intuito aqui nesse pequeno texto. Observa que ele diz: o termo originou-se do título de coronel dado, nos meados do século XIX, a pessoas influentes que exerciam esse posto na Guarda Nacional. Ou seja, quando a gente fala de Guarda Nacional, a gente vai voltar um pouquinho no tempo para falar do período monárquico. Tá? A Guarda Nacional do Brasil ela começa a ser moldada ainda no governo de Dom Pedro II. Perfeito? Ou seja, essas pessoas passam a ter poder e prestígio dentro da monarquia. Perfeito? Só que qual é o ponto? Quando você sai da monarquia e entra na república, como que vão ficar esses coronéis? Eles vão perder todas as suas propriedades? Eles vão perder todos os seus status sociais? Não. Então, o que vai ser possível fazer? A partir da transferência para a república, você começa a conceder terras e uma certa influência para esses antigos membros da Guarda Nacional. E aí você passa a chamá-los, a partir de agora, de coronéis. Perfeito? Então você tem o mesmo grupo de pessoas com duas nomenclaturas. Na monarquia você tem membros da Guarda Nacional, também como coronéis, só que dentro da república eles passam a exercer um poder, mas sem o cargo militar. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso daí. Perfeito? Pode voltar para a tela, por favor. E aí, tornou-se um título outorgado, ou seja, dado, né, concedido aos grandes proprietários de terra. Aí tu, como é um aluno muito curioso, interessado, eu sei que tu és assim, tu pergunta, Alaci, mas por quem que foi dado, né? Por que foi outorgado esse poder? Foi justamente pela Constituição. Tá? Como você teve os primeiros governantes como militares, você não podia simplesmente abandonar esses antigos membros da Guarda Nacional. Então, o que a alta cúpula, né, das Forças Armadas vai fazer nesse período? Vai conceder alguns títulos, ou no caso, algumas terras, algum poder para esses antigos membros da Guarda Nacional. Perfeito? Foi o próprio governo federal quem concedeu essa honraria aí, tá? Então, foi outorgado aos grandes proprietários de terra, que em grande maioria mantinham forças paramilitares. Há um tempo atrás, não muito tempo, acho que de 2015, alguma coisa assim, por favor, coloca aqui para mim rapidinho. De 2015 para cá, caiu uma questão no Enem, eu não vou me lembrar agora, eu posso pesquisar depois e passar para vocês, mas caiu uma questão no Enem falando dessas forças paramilitares e de que forma ela se apresenta atualmente. Isso é um tema um tanto quanto polêmico, né? Mas ainda assim caiu. A gente tem uma referência no Enem, caiu. Então a gente tem que ficar esperto que pode ser que caia novamente. O que a questão dava a entender era justamente que esses grupos paramilitares, formados antigamente, né, ao redor de um coronel, hoje se estabelece de uma forma diferente, com que a gente vê, por exemplo, nos grupos de milícia. A questão dava essa ideia, dava essa entoada, né? Fazia com que você pensasse a respeito disso. Tudo bem? Então, como referência a essa questão, a gente pode sim fazer um paralelo. Esses grupos paramilitares ao redor de um grupo, né, de políticos, de grandes proprietários, pode também ser colocado como hoje são os grupos milicianos. Mas não vamos nos aprofundar nesse ponto. Pode voltar para a tela, por favor? Opa, vamos lá. Política dos governadores. Aí você pensa, bom, a gente estava falando agora em âmbito federal, né, usando todo o território brasileiro. Mas e dentro de cada estado? Como é que funcionava? Basicamente funcionava, né, a partir do apoio recíproco entre os governadores e o presidente. Ou seja,
O governador de um determinado estado começa a influenciar a população para votar nele próprio como governador e, ao mesmo tempo, votar no presidente que ele tinha feito a aliança ou a coligação. Tudo bem? Então, o apoio ele é recíproco, é um apoio mútuo. Tá? Os estados garantiam a eleição do presidente através dos votos, claro, não tinha outra forma. E o presidente garantia o quê? Auxílios financeiros, fiscais e outros, né? Aos então governadores. Por favor, bote aqui na câmera. Então, gente, essa política de governadores, ela, por exemplo, nunca caiu só ela na prova do Enem. Já caiu em forma de texto, né? Um texto apenas, tá? E um outro texto para ser comparado a ele. Tudo bem? Mas o que a gente pode observar a partir dessa política de governadores é o quê? É que o presidente em si, ele tinha uma certa dependência das unidades federativas, ou seja, dos estados, perfeito? Então, o que isso significa? Significa que a aliança entre entre o presidente e o governador, ela era muito importante. Por que ela era importante? Porque era a partir dos votos daqui dos estados que você poderia, né, eleger o presidente. E aí os governadores, num determinado tempo, passaram a ter um poder muito próximo, não igual, mas muito próximo ao poder do presidente. Por quê? Porque eram esses governadores que iam pedir voto, que influenciavam os votos e assim por diante. Tudo bem? Esse ponto ele é um ponto muito importante justamente por isso. Porque quando você olha esse período da Primeira República, você entende que os governadores, aqui, né, no caso de cada estado, eles tinham uma influência muito grande, a ponto de se comparar, em alguns critérios, com o presidente. A gente pode até arriscar um pouquinho em dizer que a dependência do presidente era maior do que a dependência do governador, por conta do número de votos. Tudo bem? Tem um artigo que eu estava lendo recentemente, né? E agora me fugiu o autor do artigo, quem escreveu o artigo, que ele citava uma situação interessante. Quando você começa a criar novos territórios no Brasil, né? Ou seja, criar novos estados no Brasil, o intuito de criação de estados ou até o intuito de estabelecer políticas de imigração para cá para o Brasil é justamente para tentar favorecer os processos eleitorais. A ideia do artigo girava em torno disso. Quando você tira um grande número de pessoas de um determinado estado muito populoso, leva para um estado novo que não tem tanto, você começa a colocar novos votos. Por quê? Porque você vai ter novas famílias, novas alianças e assim por diante. Isso gera votos. Quando você cria políticas de imigração, ou seja, de italianos, de japoneses e assim por diante, o que vai acontecer? Essas pessoas vão vir para cá também com direito a voto. E isso significa mais voto para os governadores e, consequentemente, para o presidente. Tudo bem? Então, essas ideias aí, elas são as principais dentro da questão política, institucional, social e econômica. Perfeito? Dentro desse processo, ainda vai ter, no caso a gente vai dar sequência, dentro das revoltas que vão acontecer, e essas revoltas elas são também muito importantes. Por exemplo, a questão do contestado, revolta da vacina e assim por diante, né? Guerra de Canudos. Todas essas revoltas elas também vão acontecer dentro do período republicano. E essas revoltas caem muito na prova. Perfeito? Por agora, esse ponto é o ponto principal, né, é o foco principal. Você pode estudar com calma, se tiver dúvidas pode tirar também. E a partir da outra aula a gente já vai ter uma outra pegada com as revoltas republicanas. Perfeito? Espero que tenha ficado claro para todos. Espero que tenha sido tranquilo isso aí para vocês. Tá? E a partir da próxima aula a gente dá sequência. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!